no Instagram. Olha, o nosso bate-papo é muito importante. É muito bom que você possa parar um minutinho, um pouquinho, né? Tirar um tempo para também receber orientações, dicas relacionadas ao gerenciamento dessas emoções, de seus pensamentos. Isso é muito importante, porque você deve saber que o que rege a nossa vida como um todo, tá? Na vida pessoal, na vida familiar, profissional, o que rege são os nossos pensamentos, né? Ligados às nossas emoções. Para tanto, quem vai falar com a gente sobre esse conteúdo especial é lógico, né, que é a minha doutora querida, a doutora psicanalista Tereza Ferraz. Já vou te chamar aqui. Produção, vê se ela já está aí com a gente, já, né? Já. E você pode fazer na nossa sociedade. Seja bem-vinda, doutora. Tudo bom? Boa tarde. Tudo bem, Nilce? Você como está? Estou animada aqui. Está tudo ok, Cíntia. É um imenso prazer estar aqui mais uma vez contigo. Você sabe que eu admiro muito o seu trabalho. Você é uma profissional excelente. Então, Uau! Eu amo o seu trabalho, o que você faz. Então, quero agradecer você, né, por mais uma oportunidade de estar aqui contigo, tá? E a nossa parceria, né? Sempre. Sim, isso é muito bom. E olha que já temos aí participantes. Eu falo participantes porque a gente dá todo o direito de fazerem perguntas, né? Nós estamos ao vivo pelo YouTube, tá? Pelo Facebook e pelo Instagram, tá bom? Como chave principal. E o nosso conteúdo, né, doutora? É o conteúdo Deixa eu arrumar minha câmera aqui. Tá. Todo ser humano tem que estar ciente, né, do autoconhecimento, conhecer a si mesmo, conhecer aquilo que rege a sua vida como um todo, que é a mente. Então, nós vamos falar hoje sobre o desenvolvimento da mente. Eu estou aqui para aprender. Quem é expert no assunto é a doutora Tereza Ferraz. Eu apenas faço perguntas. Eu quero que você se apresente mais uma vez, tá, doutora? Então, eu sou a Tereza Ferraz, eu sou psicanalista, sou doutorada em psicanálise, também tenho formação na área quântica e neurociência e estou cursando biomedicina. Então, tantos cursos na área da saúde, Nilce, isto é porque eu tenho uma sede muito grande de aprender sobre como funciona de verdade, como funciona o nosso cérebro, de que maneira eu posso fazer para estar auxiliando cada vez mais as pessoas que vêm ao meu encontro. Porque as pessoas que procuram não são exatamente porque elas querem simplesmente fazer uma terapia, mas aquelas pessoas que procuram é porque elas realmente estão precisando de uma investigação mais aprofundada do seu sistema emocional, ela está em busca de uma cura, ela está em busca de um bem-estar melhor para a sua vida. Então, assim, eu tenho buscado tudo isso em cada dia da minha vida para eu satisfazer a necessidade daquelas pessoas que vêm ao meu encontro, que me procuram, que me buscam, né, que bota ali a sua confiança no meu trabalho. Então, na área quântica, Nilce, entre a quântica e a psicanálise, eu acho assim muito interessante esta junção dessas duas áreas, porque a psicanálise é a investigação mental. Então, a gente estuda todas as áreas mentais,
toda a topografia, a questão também das amígdalas, né, dos hormônios, tudo ali na questão da psicanálise. E a quântica, ela já entra mais com uma investigação da energia, daquelas frequências que é causada pelas nossas emoções. Às vezes, uma emoção muito negativa vai levar a uma determinada frequência e que vai gerar um outro transtorno no organismo. Então, essa junção é para isso, é para fazer tudo isso. Doutora, agora eu tenho uma curiosidade, né? Em qual momento da sua vida que você descobriu que ia entrar nessa profissão? Como foi que aconteceu isso? Eu era professora, trabalhei por 13 anos nesta profissão, e em um determinado momento, eu sempre, sim, busquei, sempre estar estudando, sempre tive essa curiosidade de buscar algo diferente. E quando eu descobri que a neuroplasticidade, ela se dá através daquilo que é novo, então a pessoa que fica muito paralisada no tempo e no seu espaço, que ela não quer se modificar, ela tem uma grande tendência de desenvolver de desenvolver algum desequilíbrio emocional e mental. Então, quando eu descobri isso, essa questão da neuroplasticidade, que o nosso próprio organismo, ele tem condições de auto se regenerar por conta própria, sem buscar médicos, sem buscar medicamentos, sem buscar nenhum tipo de drogas, o nosso organismo, ele tem essas condições, isso chama neuroplasticidade. Então, eu achei isso muito incrível e falei, porque eu não vou fazer um curso nessa área? Aí eu busquei a medicina tradicional, eu busquei também a neurociência e fui entendendo cada vez mais, até que chegou num ponto que eu deixei a escola e fiquei apenas aqui, nesta área da saúde mental, porque é o que eu amo fazer. E eu também atendo muitos alunos, eu atendo professores também, porque é a área que mais precisa de atenção. São alunos, professores e principalmente os pais, Nilce. A maioria dos pais não estão preparados para esta nova modalidade que a nossa sociedade está vivendo hoje. Então, os nossos adolescentes, eles estão num passo muito além, né? Por conta de tudo hoje ser digitalizado, né? Ser tudo, tudo está interligado, né? Isso, tudo interligado. Então, assim, a informação do mundo todo. E nós, que somos de uma era mais um pouco mais atrás, nós não conseguimos acompanhar totalmente tudo isto. E esses jovens de hoje, os adolescentes, eles têm uma grande facilidade de entrar neste caminho, entrar nesse mundo, e eles estão convivendo assim com, como que eu vou dizer, mas com o consumismo, com o imediatismo. Então, isso está provocando uma depressão muito forte nas pessoas, principalmente nos adolescentes, e os pais não estão sabendo lidar com essas situações, né? Quem mais tem procurado você na faixa etária? Então, mais os pais ou os pais que estão levando os adolescentes? Como é que está sendo a procura? Os pais trazem adolescentes, crianças, os próprios pais também, eles vêm a procura de ajuda. Tem um caso, Nilce, que aconteceu, eu não sei se é viável eu até falar aqui, mas foi assim, um fato que aconteceu com uma criança, talvez eu já até tenha dito, mas eu
não sei, vou dizer, um fato que aconteceu com a criança de 5 anos, até os 5 anos a criança falava normalmente. Você contou lá na TV. Lá na TV eu já contei, né? Eu quero que você conte, tá? Agora. Então, aí a criança viveu um trauma na vida dela e ela simplesmente parou de falar. Então, ela foi procurada por mim, ela procurou a avó procurou por mim para ver se eu tinha condições de ajudar, porque eu já tinha passado por vários médicos para ver se a criança voltava a falar novamente. Nossa. E a criança não conseguia. Então, eu comecei a fazer terapia, fiz terapias de regressão com a criança. E a criança, depois eu trouxe os pais também para falar com os pais. E depois essa criança voltou a falar. E então isso para mim é muito gratificante, né? Porque a criança tinha um trauma, fez a criança perder totalmente a voz. E isso foi algo que eu me sinto como se eu tivesse devolvido para ela. E ela sente a mesma coisa. A avó dela, eu converso com a avó sempre, e a avó dela me contando que esses dias ela estava correndo no quintal e gritando e falando, e disse, agora eu posso falar, né? Então, assim, ela sente que teve a voz dela de volta. Por quê? Porque eu levei ela naquele processo de regressão, revivemos todos aqueles momentos de trauma, o que ela viveu, e depois ela conseguiu apagar aquela dor que ela, não uma lembrança, mas a dor que ela vivia. Então, ela voltou novamente a falar. E você já imaginou uma criança nessa idade de 5 anos, que é uma idade que a criança fala muito, né? Se movimenta, é feliz, não para de falar dentro de casa e, de repente, né? Cessa aquilo que ela mais gosta de fazer, de se desenvolver como pessoa, né? Que poderia prejudicar lá na frente, né? Na vida futura. Sim, e foi exatamente um trauma porque a mãe não sabia lidar com esta situação, né? Com a situação da criança perguntar muito, da criança falar muito. Aí a mãe não soube lidar com esta situação, a mãe simplesmente podou a criança com tapas, né? Na boca. Então a criança acabou perdendo ali o desejo de se comunicar, né? Então, eu acho que aquele trauma vedou alguma coisa, né? E então, assim, a mãe arrepende amargamente pelo que fez, né? Graças a Deus, né? Que houve arrependimento e o ajuste, né? Então, assim, essa questão, né, dos filhos hoje está muito além dos próprios pais, devido a todo este avalanche de conhecimento que vem. Então, assim, isso leva os pais a não saber como agir com os filhos, né? E às vezes até se revoltar, às vezes não ter aquele carinho, aquele cuidado com o filho, né? Conforme deve ter. Doutora, pensando nessa situação, como sendo esse acontecimento com uma pessoa adulta, aí entra aquela questão da resiliência. Como que você conduziria nessa situação? Porque geralmente a gente ouve muito falar que a pessoa tem que ser resiliente, não tem que dar ouvido, né? Quando alguém diz, você é muito falante, você tem que parar de falar, e de repente a pessoa trava. Só que tem outro lado, como que você consegue orientar alguém adulta, né, que tenha passado por uma situação semelhante? Olha, um adulto para passar uma situação semelhante desta, eu acredito que seja um pouco difícil de acontecer. Porém, existe a fuga. Existe o adulto que ele entra num estado de fuga
por conta de uma depressão ou de uma síndrome do tipo um pânico, alguma coisa assim. Então, nesse caso, as orientações que a gente tem oferecido são as terapias também, como também eu sou formada em medicina tradicional chinesa, eu também indico vários chás, como o alecrim, por exemplo, que é excelente nesse caso de ansiedade, para ajudar a melhorar o sono. E tem, assim, algumas outras plantas, como a camomila também, que pode estar ajudando. Mas, assim, em certos casos, é melhor a gente indicar um profissional que possa estar indicando um medicamento, algo mais que vai ajudar, e o terapeuta, o psicanalista, ou que seja o psicólogo, ficar apenas com as terapias. Porque nós, como terapeutas, como psicanalistas e psicólogos, nós não temos nós não temos autorização para receitar, para indicar medicamentos. Porém, no meu caso, que sou formada em medicina tradicional chinesa, eu posso trabalhar com os fitoterápicos, os florais. Então, também eu sempre estou indicando algo nesse sentido, para ajudar a reforçar, né? Se caso a pessoa ainda não esteja usando um medicamento alopático, então eu posso estar indicando um homeopático para combater um fitoterápico para ajudar, né? Mas que legal! Mas aí o que a gente trabalha mais são as terapias, as regressões, para levar a pessoa ali aonde houve aonde houve o rompimento, né, de uma emoção, porque o nosso cérebro, como Freud coloca lá na topografia mental, e depois a neurociência veio complementando de uma forma muito grandiosa, que cada área do nosso cérebro ela tem uma função, e de repente, por determinados momentos da vida, uma perca, um luto, ou a pessoa vai vivendo por longos tempos, por longo período, uma ansiedade, um luto, por exemplo, que o luto não é só uma morte, mas às vezes a pessoa tem um luto interno que nunca passa. Então, isso acaba causando uma disfunção em uma área que é chamada de área nobre. Então, aquela área nobre, ela entra em disfunção. E o nosso córtex pré-frontal, ele precisa estar em perfeitas condições. Então, o que acontece? Ele para de receber essa mensagem, de enviar a mensagem positiva para aquele lugar, para aquele lado do cérebro, para aquela área do cérebro que é uma área funcional. Então, aquela área fica como se ela tivesse desativada. E aí, apenas a área que recebe mensagens positivas, negativas, ela começa a ter muita frequência de informações. E nisso ela vai tendo essas frequências de informações negativas, e ela começa a trabalhar. E vem aqueles pensamentos ruminantes que começam a ruminar na cabeça da pessoa o tempo todo, e a pessoa não consegue desligar daqueles pensamentos, talvez no passado, talvez nem tão um passado tão distante, mas aqueles pensamentos começam a ruminar na cabeça, e isto vai levar o quê? A uma má qualidade do sono. Isto vai levar também a uma certa ansiedade, pode causar também uma síndrome do pânico, sem contar que aí o nosso cérebro, por ter tantas informações negativas,
ele começa a produzir toxinas. Ele começa a produzir toxinas e o nosso corpo, por ser energético, nós temos correntes elétricas, o nosso cérebro, todas aquelas partezinhas ali, é como se fossem fios de energias conectados ali. Então, elas criam sinapses. Essas sinapses são conexões. É como se você conectasse um cabo no outro. A informação que você está passando para o seu cérebro, ela vai conectar aquela informação. É como se fosse uma corrente energética. E aquilo vem para todo o corpo. Todo o corpo recebe aquela corrente. E então, assim, isto pode também, de certa forma, reverberar em algum tipo de doença no nosso próprio organismo, né? Que hoje nós sabemos que existe várias e várias doenças que são de origens emocionais. Então, nossa, doutora. Agora, você falou sobre o tema desenvolvimento da mente, né? Tem tudo a ver com o pensamento também, né? Sim, tem. A maneira que a pessoa é conduzida no dia a dia, né? Sim. O nosso pensamento sempre eu digo que o nosso pensamento e o nosso sentimento, eles estão conectados. Não tem como separar um do outro. Então, o que você pensa, você sente. O que você sente, você pensa. Isso é automático. Não tem como separar. Então, e essa questão aí do desenvolvimento do pensamento, nós também temos que desenvolver todo o sistema. Não adianta a pessoa pensar que vai trabalhar a mente, mas o emocional não. Então, assim, tem que trabalhar as duas coisas ao mesmo tempo. Então, se eu tenho um pensamento muito negativo e eu não consigo deixar de pensar em algo muito negativo, então, assim, o que eu tenho primeiramente que fazer? Mudar o foco daquele pensamento. Arrumar um meio, procurar um meio, fazer atividade física, alimentação também ajuda muito, procurar meios para que eu mude aquele foco, eu tiro aquele foco, ouvir uma música, dançar, né? Tudo isso, fazer meditação, tudo isso ajuda a pessoa a mudar o foco. Então, olha as dicas aí, galera. Tem muita gente nos acompanhando. A doutora Tereza Ferraz é psicanalista. Ela está entregando conteúdos muito especiais e dicas para que você possa viver bem mentalmente e emocionalmente. Pode continuar, doutora. Então, de alguma forma, nós precisamos controlar a nossa mente. Então, assim, eu digo que a forma mais eficaz que existe para o controle mental é mudar o foco. Mudar o foco, é focar em outra coisa, né? Geralmente, eu atendo bastante pessoas que têm esses distúrbios emocionais. Então, assim, e ela é sempre focada em quê? No passado, na tristeza, no que ela viveu principalmente durante o período da infância. Então, ela tem esse foco preso ali. Então, de certa forma, ela tem que buscar mudar o foco e fazer com que o pensamento, o cérebro dela, crie neuroplasticidade, porque ali já tem uma síndrome ali embutida ali, porque se ela tem esse pensamento repetitivo que se repete continuamente, então já existe uma síndrome, já existe um desequilíbrio ali. Então, ela mudando este foco de pensamento, se ela buscar algo novo para a vida dela, a gente sabe que não é algo assim que vai acontecer de hoje para amanhã, de um mês para o outro. Não, né? Isto vai levar um determinado tempo para acontecer. Porém, se ela persistir nisso daí, ela é capaz de se curar, né? Então,
tudo está na questão da mudança de foco, né? Mudando o foco, mudando o pensamento, vai gerar neuroplasticidade, gerando neuroplasticidade, vai também gerar novas sinapses que vão atuar tanto no cérebro quanto no organismo, no todo, né? Vai atuar no coração, que é no sentimento, no cérebro, em todas as nossas células. Muito importante, doutora. Você falou logo no início da live sobre uma diferença, né, da quântica e tem outro item que você falou, você vinha desenvolvendo na sua fala, né, que são estudos da mente, não é isso? Sim, a psicanálise, eu falei sobre a psicanálise e a quântica, né? Então, assim, eu busco unir nas minhas terapias essas duas técnicas, porque a psicanálise é a investigação mental. Então, tudo que envolve mente, né, a psicanálise vai ajudar. E tudo que envolve essa questão de energia, a quântica vai esclarecer para mim. Então, assim, se uma pessoa ela tem um determinado distúrbio, um determinado desequilíbrio ali no organismo dela, então eu tenho que saber qual é a emoção que ela está sentindo referente àquele aquele desequilíbrio, para eu saber a frequência que ela está. E sabendo a frequência, geralmente ela está numa frequência muito baixa, e então a gente vai criando meios para mostrar para esta pessoa que se ela mudar o foco dela, ela vai mudar toda esta frequência e as células dela também, de todo o organismo, vai começar a produzir energia, porque geralmente a pessoa que tem depressão, além dela ter tantos sintomas, um dos sintomas principal é a queda de energia, a falta de energia. Por quê? É aí que a quântica entra, para mostrar para a pessoa que ela está em uma frequência muito baixa. Então, e também o fígado, também ele vem mostrando ali também em outros, no caso da biomedicina, né? A gente estuda também, e o fígado também, ele mostra quando a frequência do corpo está baixa também, né? Então, a quântica ajuda muito nesse sentido. Então, por isso que eu gosto de trabalhar com essas duas áreas. Então, tem técnicas apenas da quântica, mostrando para a pessoa que nós somos capazes de mudar, nós somos capazes de superar qualquer obstáculo na nossa vida, nós somos capazes de superar. Nós somos seres humanos portadores de poderes internos. Então, esse poder que nós temos nada mais é do que o nosso cérebro agindo e fazendo a neuroplasticidade, né? Que a neuroplasticidade nada mais é do que o fenômeno da autocura. Isto é a neuroplasticidade. E o nosso cérebro, ele só consegue fazer isto, só consegue gerar neuroplasticidade juntamente com a energia do nosso organismo. Se a energia é positiva, ele vai gerar a neuroplasticidade da cura. Mas se a energia é negativa, se a pessoa tem uma emoção muito negativa, pensamentos muito negativos, o cérebro também vai gerar uma neuroplasticidade de uma forma negativa, né? Esse fenômeno, de qualquer maneira, ele vai acontecer, positivo ou negativo. Então, positivo para curar, para trazer melhorias para o corpo, ou negativos para trazer também aquilo de pior para o organismo.
Então, sempre está reverberando algo no organismo. Aí que entra a ajuda do profissional qualificado para esse acompanhamento, né? E encaminhar para